Olá a todos, meu nome é Ilma Brito Bezerra Pinheiro, sou graduando do 5º semestre de Direito da Faculdade Serra Dourada, em Altamira, no qual eu resido em Altamira, no Pará, Brasil. Eu trouxe aqui como tema para esse artigo por uma linguagem jurídica humanizada, as possíveis interações entre comunicação não violenta e comunicação jurídica. Esse artigo que eu apresento hoje, ele surgiu de uma leitura realizada por mim de um livro do autor chamado Marshall Rosenberg, né, no qual o título desse livro é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamento Pessoal e Profissional. E a partir dessa leitura, né, que fiz, despertou em mim um grande interesse, um grande desejo a falar desse tema, que é um tema de comunicação não violenta, é um tema muito importante, né? Ressaltando que a comunicação ela é uma ferramenta muito usada entre as pessoas e no meio jurídico principalmente. E quando eu entrego e falo da comunicação não violenta, é uma comunicação que temos esse respeito, essa observação e ter esse cuidado, né, na hora de estarmos nos comunicando, principalmente no meio jurídico. Por quê? Porque a comunicação ela é a porta de entrada, a participação entre dois elos. E quando a comunicação é bem feita, bem elaborada, o resultado também é bem positivo. Né? E diante de todo esse processo, a pesquisa também ela é uma conexão do Instituto de Comunicação Não Violenta, a comunicação jurídica, o direito e a competência do advogado do futuro. Né? Tudo isso é linkado com o processo de tomadas de decisão. A ideia dessa totalidade é trazer a importância da prática da comunicação não violenta nas relações humanas e a aplicabilidade desta no meio jurídico. E também como os advogados do futuro podem desenvolver competências na política de tratamento adequado de conflitos, promovendo diálogos mais autênticos entre as partes litigantes, né? No qual tem o suporte, a utilização da inteligência artificial nesse processo. A inteligência artificial como uma ferramenta para agilizar a tramitação dos processos judiciais, que é uma ferramenta que está sendo muito usada nesse século, né, nesse período, e essa ferramenta de inteligência artificial, ela veio justamente suprir e ajudar nesse processo das tomadas de decisões. O artigo, ele apresenta como tema problema a ser discutido o Instituto de Comunicação Não Violenta e sua interação com o Instituto da Comunicação Jurídica, fazendo esse elo e verificando como podem contribuir na aplicabilidade do processo de tomadas de decisões realizada pelo Poder Judiciário. Para elaborar esse projeto, esse estudo, foi utilizado um método de abordagem dedutiva. As técnicas que foram usadas para elaborar também o projeto é de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. O meu objetivo nesse estudo como um todo, é analisar as interações entre os institutos de comunicação não violenta e comunicação jurídica, utilizando a promover uma comunicação transformadora nas soluções das tomadas de decisões, que impulsionem a utilização de recursos tecnológicos nos processos judiciais, como forma de garantir a observância dos ditames processuais e constitucionais na resolução de conflitos. Assim, eu desenvolvi esse estudo em duas partes. A primeira parte, eu apresentei a importância da comunicação nas relações. Como eu falei a princípio, a comunicação é um elo nas relações familiares, nas relações de negociações como um todo e principalmente no âmbito jurídico. Então, o Instituto de Comunicação Não Violenta, eu também coloco nesse processo, nessa primeira parte, com o seu conceito e suas características. Ainda, aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico, eu tratei da aplicabilidade da comunicação não violenta nas sessões de processos de tomadas de decisão,
onde o Poder Judiciário pode acrescentar a técnica nas audiências e demais fases processuais com os ideais de empatia, humanização e linguagem compassiva. Também, ainda nesse tópico, abordei os métodos alternativos de soluções de conflitos, como a negociação, que é uma ferramenta muito usada na parte de negociação, né? Nesse processo de tomada de decisões, que é a negociação, o método de mediação, a conciliação e a arbitragem. Assim, influenciando a paz e, consequentemente, a solução de conflitos judiciais nesse processo. Por fim, nesse segundo tópico, abordei a questão do advogado do futuro. De que forma? Da forma que eles podem desenvolver competências na política de tratamento adequado de conflitos, instrumentos de pacificação e promoção de diálogos mais autênticos entre as partes litigantes, tendo como suporte a utilização da inteligência artificial como ferramenta aliada para agilizar a tramitação dos processos judiciais, ou seja, todo esse processo de comunicação não violenta, de comunicação, comunicação jurídica, ela envolve também a inteligência artificial, porque é um leque, é uma conexão para fazer com que toda essa tramitação, toda essa tomada de decisão seja mais ágil e mais eficaz nesse processo. Ainda nesse tópico, foi colocado como a comunicação não violenta poderá ser uma grande ferramenta que auxiliará na construção de um cenário favorável ao profissional do direito, frente às inquietudes, os desafios impostos pela utilização da inteligência artificial no meio jurídico. Ou seja, todo esse processo de mudança, todo esse processo da inteligência artificial tomando de conta, então, assim, é necessário ter uma comunicação, né, uma construção desse processo e o advogado, o operador do direito, né, frente a esses desafios, ele vai utilizar a inteligência artificial no âmbito do jurídico a favor de todo um processo como um todo. O tema discorreu sobre a utilização da comunicação não violenta e da comunicação jurídica, que é um método de ver as relações humanas, buscando uma boa comunicação nesse processo junto à frente das tecnologias, bem como a aplicação dos processos judiciais, como foi falado, e com o objetivo de alcançar resultados suficientes, especialmente com os métodos adequados de solução de conflitos e a competência também do advogado do futuro, trazendo métodos alternativos de soluções de conflitos para mostrar que uma boa comunicação vai garantir resultados satisfatórios. Dessa forma, a conexão entre a técnica de comunicação não violenta e a comunicação jurídica e a inteligência artificial se tornam essenciais para auxiliar na aplicação de princípios processuais constitucionais, garantindo aos operadores do direito e aos litigantes a possibilidade de resolução de um conflito de forma rápida, eficiente e humanizada. Essa foi a proposta do artigo. Convido a todos a apreciar esse estudo realizado por mim. Meu muito obrigada.